Eu já disse aqui na nossa igreja uma vez que se eu pudesse resumir a Bíblia em uma palavra só, eu resumiria com uma palavra chamada relacionamento. Eu sei que para alguns você pode dizer esperança, outros podem dizer amor, perdão, restauração. Existem muitas palavras que com uma só resumiria toda a Bíblia. Mas para mim, essa palavra é relacionamento. Porque sem relacionamento com Deus, não interessa nada mais que nós tivermos na vida, está tudo perdido. A Bíblia diz do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, se nós não temos relacionamento com Deus, eu não estou dizendo ter relacionamento com a igreja, se nós não temos um relacionamento com Deus, todo o restante da nossa vida desceu pelo ralo da existência no que diz respeito à eternidade. É tudo temporal, é tudo passageiro, e nós um dia vamos entender que perdemos a vida. Então, para mim, é relacionamento. Mas da mesma maneira, não é possível eu dizer que eu tenho relacionamento com Deus. A própria Bíblia diz assim: como que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo e eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Então, para mim, é impossível também ter relacionamento com Deus, não ter relacionamento com pessoas. Por quê? Porque Jesus veio para quebrar a barreira relacional que estava estabelecida pelo pecado. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado passou a todo ser vivente, independente da idade dele. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci com pecado. Jesus Cristo morreu para que esse relacionamento meu e Deus, que havia sido quebrado pelo pecado, pudesse ser restaurado. Mas da mesma maneira, Jesus morreu para que o meu pecado, da mesma forma, porque o que quebra relacionamento, o que separa pessoas, o que divide famílias, o que estraga igrejas, o que faz com que sócios se separem, é uma coisa só: pecado. A gente dá o nome que quiser dar, a gente disfarça da maneira que quiser disfarçar, mas o pecado é a quebra essencial dos relacionamentos. Então, se eu resumo a Bíblia como, e para mim, como relacionamento sendo a coisa primordial, eu e você encontramos uma coisa difícil, que se chama relacionar. O verbo é mais fácil ser conjugado do que vivido, concordam comigo? Porque relacionamentos são difíceis em todos os níveis, das amizades ao casamento, a relação corporativa, a relação pastoral, a relação de irmãos de uma comunidade, é difícil. Aliás, eu tenho uma percepção sobrenatural da igreja por uma coisa. Irmãos, isso aqui, se você olhar para o lado, isso aqui é um milagre na essência da palavra. A igreja, para mim, não é sobrenatural só pelo que ela representa, ela não é sobrenatural só por causa do derramar do Espírito. Veja como que você consegue colocar pessoas de ambientes de formação tão diferente, como que você consegue juntar pessoas com percepções da vida tão diferentes, como que você consegue colocar no mesmo ambiente pessoas com a composição familiar, uma compreensão do que é família tão diferente. Eu ainda não toquei na espiritualidade, tão diferente, mas acima de tudo, com a espiritualidade que vai do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, na compreensão de quem é Deus, o que é pecado, o que não é, como é que é a vida, como é que nós nos comportamos, o que é ser cheio do Espírito Santo. Aqui nós temos um ninho de diferenças. A sobrenaturalidade da igreja é que a gente consegue colocar esse povo todos juntos, e nós nos chamamos de irmãos por causa do que Cristo Jesus fez por nós. Aqui caem todas as nossas diferenças, porque a Bíblia diz que não há diante da cruz de Cristo, nem grego, nem judeu, nem gente melhor, nem gente pior, usando as nossas definições, nem presbiteriano, nem batista, nem assembleano, metodista, comunidades evangélicas, nada. Nós somos um em Cristo Jesus. Você diz amém, querido? Então a sobrenaturalidade da igreja, para mim, maior é isso.
E olha que é exatamente isso que Satanás tenta todo dia fazer. Ele faz com que você perceba que uma diferençazinha entre o que a gente pensa, do que você pensa, ou o que você pensa, do outro irmão que você pensa, separe vocês. Ele potencializa essas pequenas diferenças para que você se ache melhor do que o outro, porque nunca é pior, porque se fosse pior a gente ficaria quietinho, mas como a gente se sente melhor, se sente superior, então nós vamos rompendo as coisas. Ora, mas se relacionamento é tão importante assim, que na minha percepção eu resumo a Bíblia com isso, nós precisamos pensar em como que a gente lida muito com relacionamentos. E eu coloco no plural por duas razões, queridos. Óbvia, no mínimo duas. Uma é porque relacionamento fala da minha forma de relacionar com Deus. Porque hoje há um torpor, há um engano instalado em igrejas evangélicas de que é possível eu declarar um relacionamento profundo com Deus, eu declarar uma relação, uma caminhada, um relacionamento profundo com Deus e não ter absolutamente relacionamento com ninguém, porque existe um antagonismo entre nós, um antagonismo entre eu e você. Existe ainda na cabeça de pessoas, muitas, de diferentes igrejas, inclusive desta, com certeza, que é possível eu estar muito bem com Deus, mas não poder olhar no olho do meu irmão ou da minha irmã. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Então, um é esse. E o outro é achar que eu posso estar bem com todo mundo e ter um relacionamento ruim com Deus. Deixa eu te explicar esse segundo. Vivência comunitária em qualquer nível é uma coisa. Aqui nessa igreja você pode ser gente boa demais, aqui você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa que contribui física, emocional, financeiramente, você pode ser um amigo de muita gente e você não ter sequer nenhum relacionamento com Deus, porque você aprendeu a viver de forma comunitária, você não aprendeu a viver de forma relacional com Deus. Então hoje eu queria pelo menos que o Espírito Santo de Deus me ajudasse a propor duas coisas para vocês e fundamentá-las. Uma, não existe cristianismo sem uma relação profunda e uma caminhada significativa com Cristo. Não existe. Não é tempo de igreja, não é porque você vem, não é porque você doa, não é porque você trabalha, não é porque você se esforça, não é porque você dá dinheiro. Não existe cristianismo autêntico sem um relacionamento profundo com Cristo. E o que você quer dizer de relacionamento profundo com Cristo? Primeiro lugar, em que eu e você, movidos pelo Espírito Santo de Deus, tenhamos tido consciência da nossa natureza pecaminosa, da nossa necessidade de redenção, de salvação, inclinamos para Cristo e recebemos perdão, e a cada dia nós mortificamos a nossa carne para viver para Ele. Silêncio, hein, gente? E segundo, que todo esse trabalho só é percebido aqui, ó, no meu relacionamento com os outros. Porque, novamente, eu falo para vocês, eu sou um homem de profunda relação com Cristo. Não, vocês não vão duvidar, vocês vão falar, João, é bacana. Mas você olha, eu estou brigado com ela, eu não converso com ele, eu piso no outro, e eu desrespeito o outro, e o outro me fere, eu não perdoo, e vai com a minha esposa, meus filhos, meus amigos, todo lugar. Sinceramente, e agora é a hora do silêncio, tá, gente? Não responde. Vocês vão imaginar que essa pessoa, que no caso foi eu, tenho realmente um relacionamento profundo com Cristo? Não, eu posso até falar, gritar, esbravejar, mas isso não representa. Então veja, Cristo é percebido em nós através da forma com que nós nos relacionamos. O que Jesus disse no 13º capítulo de João? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Se a igreja for grande, se o louvor for bacana, se vocês derem muito dinheiro lá, se a igreja for muito rica, se vocês fizerem muitas obras assistenciais, se vocês tiverem muitas missões, não! Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. E aí, conjugar o verbo amar é mais difícil ainda do que conjugar o verbo relacionar. Então aí deixa o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, porque seria uma outra mensagem. O que amar implica? O que amar significa? Mas há um texto que eu acho que nos ajuda a entender e fundamentar essas duas coisas que eu disse para vocês. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Eu vou ler os versículos de 9 a 13. Que é o texto da criação. Está lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 13. A palavra de Deus diz assim: então, isso depois de Deus já ter formado o homem, Deus vinha estar com a sua criatura todos os dias, era um encontro de Deus com a sua criação. Teve um dia que Deus veio, versículo 9 agora eu vou ler, do capítulo 3. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Porque Deus desceu, não viu o homem e nem a mulher, como era de costume. Deus pergunta: onde você está? Ele respondeu: ouvi. Vamos imaginar agora, Adão de trás de uma moita qualquer, escondendo atrás de um pé de bananeira, sei lá, uma árvore qualquer do paraíso, capim, e ele levanta a mão e fala assim: eu ouvi que o senhor estava andando pelo jardim, e aqui nós podemos parafrasear o texto, como toda tarde o senhor fazia, o senhor faz. Eu ouvi que o senhor estava vindo, estava na hora marcada, e eu me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Presta atenção nos detalhes desse texto, para o Espírito de Deus te comunicar o que nós precisamos entender sobre relacionamento aqui nessa manhã. Deus pergunta para ele: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? A resposta do homem deveria ter sido sim ou não, não é verdade? Porque eu pergunto assim: você foi em tal lugar? Se me responde sim ou não. Aqui eu e você temos um mapa do porquê que os nossos relacionamentos, em todos os níveis, assim e com Deus, eles são trincados. Em vez de eu fico vendo, porque tem 30 anos que eu aconselho marido e mulher, né? E teve uma época da minha vida que eu aconselhava 5, 6 casais por dia. Então eu fico vendo as respostas que eu recebia quando eu perguntava uma coisa para alguém. Eu falava assim: mas escuta, você fez isso? A pessoa não me dizia sim ou não. Ele dizia assim: mas é porque ele ou ela... Eu falei: não, mas a pergunta não era essa. Aqui, ó, Deus pergunta: você comeu? Você comeu? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Deus é muito bom, querido, porque se for Deus fala assim: eu te perguntei quem que eu te dei? Ou deixei de te dar? Eu perguntei se você comeu da árvore. Foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Ou seja, vocês notaram que o verbo comer, que responsabilizava ele, foi a última palavra de toda a sentença que ele criou? A mulher que o Senhor me deu, ela me ofereceu, e daí então eu comi. Quase que ele fala assim: ela empurrou a garganta abaixo em mim. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Pois é, a serpente, ó. A serpente. Deus não tinha nem tocado em nome de animal. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. E ela também não respondeu porque cadê o marido dela, não? Vocês notaram que não tem essa resposta? Deus não perguntou por que ela comeu, Deus perguntou se foi ela, porque o cara respondeu assim: a mulher que você me deu, me seduziu, me ofereceu e eu comi. Deus pergunta para ela: você fez isso? Em vez dela falar assim, sim ou não, porque aí a evasão foi dos dois lados, ela falou: foi a serpente que me seduziu e eu comi. Mas ela não responde o que ela fez com Adão. Eu imagino que Eva fez assim: você vai deixar eu comer desse negócio sozinho? Você não é parceiro, hein? Aquilo que mulher sabe fazer perfeitamente, né? Ela está lá comendo. Eu lá no céu eu pergunto: Adão, de primeira você quis comer? Eu tenho certeza que vai falar assim: não quis comer de primeira. Mas você sabe. Ah, tá, não quer comer não?
Vocês sabem o poder de persuasão que existe nesse sexo feminino, mas nenhum dos dois responde. E esse texto mostra para a gente uma coisa, queridos. Existem atitudes nossas que quebram relacionamentos. E aqui tem vários psicólogos me ouvindo, eles sabem que existem várias razões, eu não quero ser simplista e dizer que é uma. Nós podíamos dizer, por exemplo, a culpa. Uma das coisas que mais quebra relacionamento é culpa. Tem gente que nunca se perdoou do que fez. Tem gente que nunca é perdoado pelo outro no relacionamento do que fez. E ele carrega aquele fardo da culpa por anos. Tem gente que continua se penitenciando para Deus. Porque o sentimento de culpa que tem da sua inadequação não deixa levantar a cabeça e andar livre. Dizer, me perdoou, tirou. E nos relacionamentos, nós podemos ser a pessoa que culpa muitos outros. Como nós podemos ser a pessoa que não deixa o outro entender que ele está livre da culpa. Relacionamento de amigos, de casamentos, isso acontece demais. Você liga para sua mulher, meu bem, nossa, te contar uma coisa. O que foi, querido? Estava passando num lugar, e ela gosta de sorvete, a mulher imaginária. Passei numa sorvete, vi uma sorveteria. Passei lá porque estava dizendo que era um sorvete muito gostoso, parei, tomei um sorvete. Meu bem, tomei o melhor sorvete da minha vida. 99% das abençoadas não vão dizer, que bacana, que sabor que você tomou. Você gostou? Não vai dizer assim, sem eu? Meu bem, eu estava a 50 milhas de casa, eu não tomaria sem você. Aí você já quer vomitar o sorvete, você pensa, o que é isso? Fiz um trem ruim aqui, ué. Mas é ou não é? Aí você já não tem nem mais gosto de contar o que era o sabor do sorvete, do que era o sorvete, de nada, porque já zicou tudo. Aí, tá vendo? Insensível. Se fosse eu, deixaria para um dia, meu bem, eu nunca mais vou voltar nesse lugar. Passei. Não, eu voltaria em casa, te pegaria e a gente iria 150 milhas, porque 50 para ir, 50 para voltar, 50 para te levar. Aliás, 200, mais 50 para voltar. Aí põe culpa. Um amigo liga para o outro e fala assim, rapaz, você precisa de ver, comi uma picanha ontem que daquela eu nunca tinha visto, não. Maturada, Argentina, A15, tudo que tinha na picanha eu comi ontem. O cara fala assim, mas sem eu? Mas você falou, você está trabalhando. Não, eu te esperaria para comer o dia que você tivesse de folga. Igreja capitaliza na culpa dos outros, porque quem aqui não tem culpa de alguma coisa, levanta a mão, gente. Então é muito fácil eu chegar aqui e ficar te cobrando suas culpas. E você vai se miudando aí cada dia mais, porque realmente é verdade. Então, culpa destrói. Culpa acaba com relacionamentos, não estou negando. Mas hoje eu queria tratar de um, que é o medo. Por quê? Porque o medo me transforma e te transforma para Deus e para com os outros em uma pessoa com atitudes que não refletem o que vai edificar, o que vai construir, o que vai dar sustentabilidade. Eu te mostro nesse texto. Por exemplo, primeira coisa que o medo faz, nos torna pessoas defensivas. Quem tem medo de ser descoberto, queridos, quem tem medo de entrar num relacionamento, quem tem medo, quantas vezes eu converso com pessoas que estão tentando se relacionar e eu digo assim, olha, mas parece que você não está sendo você, parece que tem um entrave, a pessoa diz assim, não, mas eu tenho medo. Por que tem medo? Tem medo porque foi ferido, tem medo porque foi traído, tem medo porque deu errado num outro relacionamento, e a prova está em Adão, ele teve medo de Deus e se escondeu. Ele fugiu da presença do seu pai por medo. Qual foi o mecanismo de defesa dele? A fuga. Mas qual foi o trigger para ele fugir? Medo. Medo de ter que olhar Deus nos olhos. Medo de ter que falar comida, fruta, que aliás ele fica até no fim do diálogo sem dizer. Então o medo faz com que você se torne defensivo. Nos diálogos, você vai conversar com alguém e a pessoa, por medo, e daqui a pouco eu mostro qual o medo, qual que é a melhor defesa, gente?
Vocês sabem, nós sabemos. Por que fazemos? Então Deus veio, Adão fez exatamente o que vocês responderam. Deus falou assim: Adão, por que você comeu? De medo, posição de defesa, eu ataco a Eva. Não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não ataquei Eva, eu ataquei os dois de uma vez. Vou traduzir. Se o Senhor tivesse me dado uma mulher mais sóbria, se o Senhor tivesse me dado uma mulher mais consciente, que não ficasse lá me tentando, eu não teria comido. Então o Senhor quer saber, o erro é do Senhor que criou. A costela foi minha, mas o Senhor que moldou. E o erro é dela. Estão percebendo? O medo nos torna defensivos. Mas o medo faz uma outra coisa. Quando ele soube que Deus viria, o que ele fez? Fugiu. O texto diz que ele se escondeu. Então o medo faz a gente se afastar. Medo de ter que ter uma conversa, se afasta. Medo de ter que dizer, me perdoa, se afasta. Medo de dizer, eu te perdoo, se afasta. Porque o afastamento nos faz pensar que o problema está resolvido. O que os olhos não vê, o coração não sente. Então eu me afasto, resolveu. Mas eu vou me afastando desse amigo, eu vou me afastando dessa mulher, eu vou me afastando desse marido, eu vou me afastando desse irmão de igreja, eu vou me afastando desse pastor, eu vou me afastando dessas pessoas com que eu me relaciono. Porque eu tenho medo de dizer, o que está acontecendo? O que eu e você estamos nos tornando? E ao afastar, eu penso que resolve, mas a prova que não resolve é que se Deus tivesse decidido não encontrar Adão, ele teria dito assim, Adão não está por aqui hoje não, deve estar busy, fazendo alguma coisa, vou voltar, amanhã eu venho. Não. Afastamento não resolve relacionamentos. Afastamento te dá uma falsa ilusão de que os problemas relacionais seus estão resolvidos. Marido e mulher que já dormiu no sofá sabe me falar isso. Resolveu? Só à noite no sofá? Não, deu dor nas costas. O outro dia acorda, né? O problema está lá, gente. Amigos, resolveu você passar um mês sem ligar? Não, o problema está lá. Irmão de igreja, aqui, resolve? Não. Então por que nós fazemos? Porque o pecado ainda está dominando as nossas ações, ainda está dominando as nossas atitudes. Mas tem uma outra coisa que ele faz que é pior. O medo, além de te tornar defensivo, além de te afastar, ele faz você começar a transferir culpa. Adão podia ter feito o seguinte: Deus, comi. Olha, comi, pisei na bola, já entendi tudo, porque ele já entendeu, ele percebeu que ele estava nu. A única percepção da nudez foi porque o pecado informou Adão dessa coisa que nós conhecemos de vergonha, porque antes ele estava nu e não tinha essa vergonha. Antes ele comparecia diante de Deus nu. Então veja, ao invés dele encarar isso, que ele jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente, os dois juntos jogaram a culpa em Deus, porque afinal de contas foi Deus que criou tudo. Se o senhor não deu conta de resolver o problema com dois aqui, ó. Toda vez que nós não tratamos os nossos relacionamentos com seriedade, a gente começa a culpar os outros. Foi por causa do meu pai, é por causa da minha família, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa da minha mulher, é por causa do meu marido, é por causa do meu pastor, é por causa da minha igreja, é por causa de uma pessoa lá na igreja. Nunca é culpa da gente. E eu não estou dizendo que é nem culpa, queridos. Tira a culpa. O que o medo faz, e é aí que é o problema para mim, tanto com Deus quanto com os outros, é que o medo nos faz não olhar para nós. Eu não estou nem preocupado com você estar culpando a outra pessoa, não. Todas as vezes que eu vou tentar ajudar um problema entre irmãos, eu não estou preocupado com ele estar culpando o mundo inteiro, menos ele. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que ao olhar para o mundo inteiro, ele deixa de olhar para ele.
Ele deixa de investigar quais são as razões do coração dele, que leva ele a agir, a ser, a fazer, a se comportar, a desejar e a ceder nas coisas que ele faz. Claro que tem outros ao redor, nós vivemos em comunidade. Quantas vezes eu já provoquei ira nos outros porque falei de uma forma que não deveria ter falado? Claro que você já deve ter feito, mas isso não pode tirar de mim, de você, um mergulho na alma para entender por que é que eu faço, eu reajo, eu me comporto, eu aceito, da maneira que eu faço, comporto e aceito. Então o problema não é culpar os outros, o problema é negar-se a si próprio. Tem gente que por medo fala, não quero mais relacionamento. Mas o que aconteceu? Fui traído. Quem não foi? Em um certo nível. Quem não foi? Não, mas não quero. Mas e mergulhar no seu coração e tentar tirar esse entrave. Não quero mais pertencer a uma igreja. Por quê? Porque aconteceu isso. Mas e mergulhar no seu próprio coração e tentar entender como que você pode ser um fator de transformação para isso. Não quero mais ter amigos, não quero mais ser próximos de ninguém. Não quero mais ter relacionamentos significativos. Porque é isso que Satanás deseja. A nível pessoal, a nível corporativo, a nível conjugal. E aí, olhando esse mesmo texto, eu encontrei duas soluções para nós resolvermos isso, com Deus e com o próximo. Porque eu não estou preocupado de você ser buddy de todo mundo, não, meu irmão. Eu não estou. Aliás, a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Você sabe disso, que amigo mesmo, amigo. Você fala, amigo. Todos nós temos poucos, verdade? Não é isso? Todos nós temos poucos. O que eu estou preocupado são com os mecanismos que nos levam a viver assim, porque veja, uma coisa é mesmo não sendo possível ter tantos amigos, a forma com que você está interpretando a vida te leva a ser essa pessoa beligerante, agressiva, culpadora dos outros, que transfere culpas, que não encara a sua própria fragilidade, que não olha para você mesmo, que não constrói pontes, mas só levanta muros. É isso que me preocupa. E por que que é assim? Porque não existe, eu vou repetir, não existe para mim possibilidade de relacionamento assim, sem um relacionamento com Deus. Não existe. Ontem eu estava no carro dirigindo com um grupo de irmãos aqui da igreja, vindo da conferência, e a gente conversando um pouquinho sobre a fragilidade dos pecados da sexualidade. E eu disse para eles algo que eu creio de todo o meu coração: piedade religiosa não evita pecado da sexualidade. Você pode frequentar culto 7 dias, 7 noites por semana, querido, que você trai. 7 noites. Como assim, pastor? Não é o fato de ser religioso que te faz... Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Tá todo mundo comigo ainda? Dá um sinalzinho aí, só para me ver. Não, tá? Então presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Linka pecado com fome. Faz um link aí, para você entender. Pecado, fome. Quando eu e você estamos com fome, o que nós fazemos? Buscamos algo para comer, de qualquer forma. Você sai de qualquer maneira, você precisa satisfazer uma necessidade básica sua. Está entendendo? Uma necessidade elementar. Agora, nessa fome, existem pessoas que estão dispostas a quebrar toda e qualquer restrição alimentar, compreensão de uma coisa que é melhor ou pior, simplesmente para satisfazer o buraco que está no estômago. Concordam comigo? Estão me acompanhando? Mesma coisa é o pecado. O pecado é uma fome, em qualquer área. E eu estou falando aqui da sexualidade, que era o fruto do nosso diálogo ontem dentro do carro. É uma fome que eu e você, sabendo que é uma necessidade elementar da vida, ao invés de sacrificar a fome pela relação, a gente sacrifica a relação pela fome. Entenderam o que eu acabei de dizer? Não, eu preciso satisfazer essa necessidade elementar. Mas eu tenho um relacionamento para manter. Então, ao invés de eu sacrificar a necessidade elementar
pelo relacionamento, eu sacrifico o relacionamento pela necessidade básica que eu tenho. O caso é que a fome, nesse sentido do pecado, nunca foi a necessidade básica, isso é a tentação de Satanás. A necessidade básica nossa sempre é de relacionamento, mas nós invertemos os fatores. Então hoje nós não damos o devido, esse é o ponto, que a gente não dá o devido valor a relacionamento. Veja, quando você dá o devido valor a relacionamento, com Deus e com o seu semelhante, existem coisas que são propostas a você, que você entende pelo amor a Deus e às pessoas, que por mais desejo que você tenha, você não deve. Então você sacrifica pela relação, a relação é mais. A relação com Deus é mais. A relação com Deus é mais. A relação com a minha mulher é mais, com meu marido é mais, com meu amigo é mais, com meu irmão de igreja é mais. Eu sacrifico. Nós. Você está me entendendo? Então eu vou te dar 2 conceitos em 4 minutos, que é o que me restam. Primeiro, ande na luz. Porque quando ele estava escondido, esconderijo fala de trevas. Esconderijo fala daquilo que não se percebe. A maioria das pessoas tem medo do escuro, porque o escuro não dá percepção. O escuro não estabelece confiança. Se eu não estou vendo, como é que eu ponho o meu pé daqui para lá? Tem um experimento feito com pessoas que, para eles fingirem de cego, e alguém da maior confiança deles, pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, escolhe um, e eles escolhiam. Meu pai é a pessoa que eu mais confio no mundo. Então o pai dele vinha, ficava na frente dele e falava: filho, pode segurar no meu braço e nós vamos andar. Mas ele estava com a visão tapada. Ele anda assim, ó. Tinha hora que ele segurava o pai, tinha hora que ele segurava a mãe, segurava o irmão, porque nas trevas não há confiança, eu não sei onde eu vou pôr os meus pés. A Bíblia diz: se vivermos na luz, como Deus na luz está, nós temos comunhão com Ele e uns com os outros. Nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão, vem para a luz, andar na luz é a melhor coisa que existe. Sabe por que a gente tem medo? Tem gente que carrega segredos. Carrega segredos do marido, da mulher, do pastor, do amigo, do irmão, do colega. Então ele vive o tempo inteiro em tensão, porque ele está nas trevas. Melhor coisa é ele vir para a luz, falar: pode olhar. Isso é terapêutico. Você diz amém? Isso é terapêutico, que ele escura a sua alma, escura o seu coração. Vem para a luz, trata o que você tiver que tratar com Deus e com as pessoas nos momentos oportunos, mas venha para a luz. Eu vou te dar um exemplo. Você tem algo para esconder de Deus, você está com medo toda hora. Mas a Ana tinha um amigo maravilhoso que faleceu, amigo nosso, da nossa família, da Sara, do Pedro. Assim, uma das perdas que marcou muito meu coração, e principalmente porque ele faleceu uma semana depois que a gente estava junto, eu e ele. E ele era um cara brincalhão, um pastor que fazia... E ele fazia piada dele mesmo. E um dia ele falou assim para mim: Manuel, quando eu me tornei pastor, ainda inexperiente, mas estava na Assembleia de Deus. Ele falou: cheguei para um culto. No que eu cheguei, tinha uma mulher esperando lá da igreja, uma mulher lá muito conhecida, e falou: pastor, meu filho está em possesso lá em casa, mas é possesso mesmo, deve ter uma legião de demônios nele. Ele falou: Manuel, pensa num cara que ficou com medo. Não fiquei com medo, não foi do demônio, não. Eu fiquei com medo de eu chegar lá, o demônio começar a falar as coisas minhas. As coisas minhas. E ele era assim, ele fazia crítica com tudo, piada. Ele falou assim: rapaz, quando eu desci do carro, aquele fuzuê lá, o cara possesso, aquele peteco, ele foi entrando e falou: Senhor Deus, vai amarrando esse demônio mentiroso, vai falar uma porção de coisa a meu respeito, mas tudo mentira, vai amarrando esse demônio mentiroso. Então, a gente tem coisa para esconder de Deus, a gente fica procurando, a gente fica com medo de vir para a luz, de Deus revelar para alguém, de Deus bater uma luz. Vem para a luz, que trata isso. Deus te ama. Deus ama você, não importa o que você tenha feito. Ele vai tratar isso com você em amor. Mas vem para a luz. Tira esse negócio de dentro do armário, porque senão você vai ficar escondido. Você vai ficar angustiado. Tem gente que esconde coisa do parceiro de trabalho, está roubando o sócio. Tem que ficar escondendo o livro, dando jeito, modificando coisa. Tem gente em igreja fazendo coisas escondida dos outros, ou não pode descobrir.
Sabe, eu lido com maridos, e assim, Deus me deu uma certa experiência em lidar com o ser humano. Eu começo a perguntar as coisas, eu vejo que o cara está cheio de coisinha aqui, escondendo, não tem clareza, não tem transparência para ele, nem para sua esposa. Não é que ele está traindo com outra mulher, não, mas vai de dinheiro, até a forma com que administra os bens, com que vem para a luz. Funcionário aqui da igreja tem a senha do meu telefone. Gente que trabalha comigo. Eu vou ao banheiro, pastor, preciso pôr um negócio aqui na sua. Qual que é a senha tal? Abre aí, não tem nada para esconder, vai ver o que tem que ver. Vem para a luz, querido, porque isso vai te habilitar. Porque quem tem medo da luz, que é infiel, é porque vai revelar a sua infidelidade. Quem não tem, fala, pode bater a luz, ué. Não tem problema. Quem tem medo da luz porque é falso, tem medo da luz revelar a falsidade, vai revelar. Quem está enganando, tem medo da luz porque ela vai revelar o seu engano. Agora, quem também não tem, pode pisar na luz e viver em luz, porque isso traz paz para o seu coração. Você olha um ao outro nos olhos. Hoje, marido e mulher estão escondendo o telefone um do outro. Tem senha das coisas. E assim, mulher novamente, né? A minha me liga e fala assim, meu bem, onde você está? Eu falo, estou dentro do carro, Ana. Eu também já vou matando igual piolho, né? De pouco a pouco. Não, eu quero saber o lugar que você está. Bom, eu estou na rua tal. Deixa de brincadeira e me fala direito. Sabe o que é? Parece a gente, onde é que eu estou aqui? Estou fazendo isso, estou em tal lugar. Vem para a luz, anda direito, porque com Deus você está fazendo isso, não é só com as pessoas. Tem gente velho de igreja no sentido não da idade, mas da experiência, que ainda continua uma vida que a mulher não sabe o que é. Uma das coisas que eu ensino no meu curso de finanças é escreve o que você tem, marido, e deixa num lugar para sua mulher ver, porque tem homem hoje que a mulher não sabe nada das finanças e ele joga a culpa que é porque ela não quer. Não, é porque você é cheio de escondidinho. Você é cheio de coisinha de um lado e do outro. E isso é uma desgraça satânica. Vai destruir sua casa, sua reputação, sua habilidade. Sua mulher dorme com você, mas ela não confia em você. E você acha que sim. Você anda com Deus. Tem homem preguiçoso que joga a culpa em tudo. Esse país, ninguém me valoriza. Não fala que você vive no telefone, por isso você foi despedido. Seja claro com a sua mulher, fala, eu preciso mudar meu caráter. Gente, seja claro com Deus. Porque o jeito que você se comporta assim é porque você se comporta assim, porque não tem como eu ter abertura com Deus, chegar e falar, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, sou isso, aquilo, e chegar para a Ana e dizer outras coisas. Para vocês, são minhas ovelhas, dizer outra coisa. Segundo, só, e já terminar mesmo. Só existe uma forma de resolver problemas relacionais. Você tem que tratar a sua situação com Deus. Adão teve que encarar Deus. Adão teve que dizer para Deus. Teve que responder perguntas. Teve que olhar nos olhos de Deus. Teve que ver a mulher também. Deus botar todo mundo junto e depois ter aquela DR lá, né? Tem. Trata a sua situação com Deus. Essa quebra de relacionamentos é mortal. Ela é mortal para você. Como eu disse antes, Jesus morreu para unir. Mas Satanás existe para quê, queridos? Para separar. Jesus morreu para unir. E nele nós temos a redenção dos nossos pecados. E nele nós temos o direito de entrar na sala do trono. Para quem não entende essas linguagens de igreja, é o lugar mais sagrado do santuário judaico, onde a presença de Deus era mais notada, o Holy of Holies, o Santo dos Santos. Em Cristo Jesus, o véu foi aberto para nós entrarmos. Mas Satanás existe com a tarefa mor de tentar separar. Como é que você, como cristão, vai viver? Vamos orar? Você fica de pé comigo? Amém. Na presença do Senhor? E eu queria fazer um apelo a você, que você não precisa me responder.
Hoje é um apelo silencioso, mas eu queria convidar você a atender um apelo de ser gente da luz nos seus relacionamentos. De ser gente da luz no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, seja quem for, em que nível for, que Deus te colocou. E se você aceita esse convite, se você aceita esse desafio aqui, eu queria pedir a você, que você em silêncio mesmo fizesse uma oração comigo. Você não precisa repetir as minhas palavras, mas faça dela a sua oração. Fala: Senhor, eu me arrependo de estar vivendo dessa maneira. Eu me arrependo de buscar moitas para me esconder. Eu me arrependo de buscar pessoas para eu dizer que foi por elas. Eu me arrependo de me afastar para não tratar essas fragilidades relacionais que eu tenho com o Senhor e, em consequência disso, eu tenho com os outros. Pai, eu me arrependo em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor me perdoe. Eu peço que o Senhor venha hoje com a tua graça, o teu favor. Põe a mão no meu coração, Senhor. Põe a mão na minha mente. Me perdoe, Senhor. E me ajude a ser uma pessoa da luz. Da luz com todos, Senhor. Da luz quando tiver que dizer: eu errei. Como é que eu posso consertar o meu erro? Errei. Da luz quando eu precisar dizer: me perdoe. Ou da luz quando eu também precisar dizer: não foi eu. Da luz quando eu precisar dizer: te amo. Da luz quando eu precisar dizer: receba o seu perdão. Ajuda, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Transforma a nossa comunidade de fé, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós hoje confessamos isso ao Senhor. Pai, eu fiz um apelo, eu não sei quantos atenderam, mas o Senhor está vendo quem está fazendo essa oração. E agora, Senhor, eu quero pedir que banido seja Satanás com as suas insinuações na mente e no coração dos meus irmãos. Que eles, em Cristo Jesus, não cedam, não voltem atrás, não deixem de fazer o que deveriam fazer. Eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade, eu abençoo a nossa comunidade, Pai. Em nome de Jesus, com a bênção que vem do Senhor. Irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, como Ele fez nessa manhã. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom, a paz que excede todo entendimento. Guarde mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que nós vamos estar diante dEle. Tudo transparente, não haverá mais trevas. Por isso nós queremos aprender a viver sem elas agora, Senhor. Porque isso faz parte de ser cristão. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aqui do meu lado direito, queridos, vai ter um